Legal, olá para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos, seja online, seja pela televisão, seja sob demanda, seja nas nossas redes sociais, né? Agora com esta modernidade, essa tecnologia toda, fica mais fácil de assistir aqui a TV Câmara Guarulhos por quaisquer canais de comunicação. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje a gente recebe aqui a cineasta, atriz, fotógrafa e arte educadora, a Janaína Reis. Janaína, seja bem-vinda ao nosso Ponto de Vista. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Salve aí para a galera que está assistindo, salve para o pessoal da TV Câmara, Leandro. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá bater um papo. Tamo junto, Janaína. Aqui no Ponto de Vista a gente traz, né, personalidades da cidade, perfis interessantes da cidade, e você, como sempre, atuante no meio artístico, a gente vai falar um pouco da produção cultural de Guarulhos, falar das políticas públicas, falar das questões, né, envolvendo também, evidentemente, executivo e a política pública cultural da cidade, e, claro, outras tantas questões, mas para a gente abrir esse bate-papo, eu acho que seria legal você falar um pouco da sua carreira, os seus últimos trabalhos, por onde você tem andado, o que você tem feito. Vamos explicar um pouco melhor para o nosso público quem é a Janaína Reis e o que ela está fazendo. Bom, eu faço parte da Companhia Bueiro Aberto, é uma companhia de cinema independente aqui da cidade de Guarulhos. Nós temos aí mais de 70 obras produzidas, né, entre longas e curtas metragens. Produzimos o nosso primeiro longa de ficção, que foi o Para Miguel com Amor. É um longa que se passa aqui na cidade de Guarulhos. Ele foi premiado, né, inclusive, no Festival de Cinema do Meio do Mundo. Temos filmes aí em festivais internacionais. Recebemos a notícia agora que o nosso filme, nosso curta, né, Um Dia de Várzea, está num festival internacional, né, que é o Festival de Cinema de Lisboa. E tenho produzido também, né, produzi também um longa-metragem com o pessoal do Movimento Cabo Sul, que é o pessoal que organiza a Mostra de Teatro de Rua do Cabo Sul, que é um movimento também que eu faço parte já há alguns anos, né? Eu sou atriz de teatro de rua, conheci o Movimento Cabo Sul já há uns 10, 12 anos, fiz um curta-metragem sobre a Mostra de Teatro de Rua, e fiz um longa-metragem agora, que é o Cabo Sul Brasil, Arte e Resistência na Pandemia, sobre como os artistas se organizaram durante a pandemia de Covid-19, em especial os artistas de teatro de rua, né? Sendo que é uma realidade que todo mundo tinha que ficar em casa e tal, tudo mais, e para esses artistas a rua era o seu ganha-pão, né? Era seu trabalho, né? Seu local de trabalho e tudo mais. E aí a gente traça um panorama aí de como isso afetou as artes pelo Brasil, né? Então são artistas do Brasil inteiro dando entrevistas para nós, traçando esse panorama aí. É um longa-metragem que estreou esse ano. Também escrevo, né? Nós temos uma publicação sobre cinema independente, que é o Zine Gueto Metragem. Inclusive, agora no mês de outubro, vamos lançar a nossa 11ª edição, a última edição de 2021, para fechar aí o ano que vem tem mais, que vai ser sobre cinema e política, né, onde a gente vai abordar e, né, transitar sobre essa relação que o cinema, que é uma relação intrínseca, né, para nós, que o cinema tem com a política, né, tem colunas sobre Eisenstein, tem colunas também sobre um filme recente produzido aqui na cidade, que foi Os Invisibilizados, né, que é Relato da Luta dos Trabalhadores, que é um filme sobre o desmonte da Proguaru, né, que está em curso. É um tema bem, bem atual, diga-se de passagem, né? Bem atual. A gente vai entrar nesse aprofundamento aí, falando um pouco mais do cinema, da produção local. Antes, queria que você falasse um pouquinho do Los Xerebas, porque também é um movimento muito conhecido aqui na cidade, né? Você ainda participa? Como é que tá esse movimento hoje? Sim, o Xerebas é um grupo, né, de teatro de rua, de palhaço, de clown, sou uma das fundadoras. Hoje eu não faço mais parte da companhia, porém, tive aí uma trajetória de 11 anos com o grupo, né? Um grupo de pesquisas aí na linguagem do palhaço, teatro popular, né? Com trabalhos muito contundentes aqui na cidade. Os seus últimos trabalhos, acho que foram, inclusive, o Arraial Arte na Rua, né? Com a Rede Globo,
Poesia no Centro, né, com a Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Turismo, né, com a Tadito Produções, que também é uma produtora aqui local, e a própria Mostra de Teatro de Rua, né, que acaba sendo aí um vínculo que veio também por conta da relação com o Xerebas, né. Como é que você vê hoje, Janaína, a produção cultural da cidade de Guarulhos? Você acha que aqui tem espaço para os artistas locais? Como é que você está vendo a produção cultural hoje na cidade de Guarulhos? Olha, a produção cultural da cidade de Guarulhos ela é muito efervescente, né? E eu acho que depende de que espaço a gente está falando. Porque o espaço público ele não existe, né? Ele é inexistente. Eu acho que a relação, né, com o poder público ela foi ficando tão desgastada, né, que hoje, por exemplo, né, nesse mandato específico, né, do secretário de Cultura, ele nem aparece. Eu acho que ele nem sabe o que é que está acontecendo na cultura da cidade. Desconfio que seja isso, né? Vamos ver agora, né, que vai ter conferência de cultura, vamos ver agora como as coisas se desenrolam, né? Mas o que me parece é que ele não sabe exatamente o que está rolando, porém os artistas criam seus espaços, né? Nós temos aí um SESC na cidade, nós temos movimentos independentes, nós temos associações nascendo, inclusive uma associação de audiovisual, né? Hoje os coletivos de audiovisual estão organizados numa associação, que é a ASING, né? A qual eu represento, estou hoje na coordenação geral da associação, porque são movimentos de organização mesmo, independente, os próprios artistas vão se organizando e criando seus espaços, criando seu mercado, né? Vão galgando outros espaços, outros editais a nível estadual, né? Acho que a Lei Aldir Blanc, ela foi um ganho muito grande, né? Porém, a gente não pode dar esse mérito, porque ela é algo de passagem, né? Ela é algo emergencial. Ela veio, é uma verba do governo federal que veio, o município gerenciou, distribuiu isso, os artistas pegaram essa verba, fizeram seus trabalhos, e olha só quantas coisas maravilhosas a gente viu, né? Só que agora ela acabou. E agora não tem nada para pôr no lugar. Né? Agora que se acabou a Lei Aldir Blanc, cadê os outros editais? Né? Então, o artista só precisou de edital o ano passado, a pandemia ainda está aí, ela não acabou. Eu que adoraria estar aí no estúdio falando com você ao vivo, mas eu estou aqui. Né? Não, mas a gente ainda vai falar um pouquinho da lei e também do Fundo Cultura, né? Que talvez sejam aí recursos para tentar, Sim. fundos para tentar captar recursos para a parte cultural da cidade. Mas falando um pouquinho, você fez até uma crítica aqui a uma das autoridades da cidade, né? Ao secretário de Cultura. Você consegue notar hoje, da sua parte, né? Principalmente porque é a sua visão que você tem, alguma política pública voltada à cultura da cidade de Guarulhos? Existe alguma política pública que você tenha conhecimento para ajudar os artistas da cidade de Guarulhos? Olha, existe o Plano Municipal de Cultura, que foi um plano que, inclusive, eu ajudei a construir. Estava como conselheira, né, no conselho que elaborou, né, a minuta desse plano, junto com outros grandes nomes, né, aí da cultura da cidade, né, Marina Pinto, Franklin Jones, Pamela Regina. E isso é a política pública por excelência, né? É uma lei, é algo que deveria estar sendo tirado do papel e seguido e não está. Então, hoje, né, eu não vejo nada acontecendo saindo do papel. Eu acho que a gente tem planos, né? A gente tem metas, objetivos, coisas para a gente olhar, vislumbrar, né? Porém, essas coisas não estão sendo tiradas do papel, não há nada, né, que esteja sendo executado de fato, né? Acho que nessa conquista aí, acho que de 1 ou 2 anos de plano, estou muito curiosa em saber o que o poder público vai dizer, isso a gente fez, e estava no plano, porque até agora eu não vi nada. Então você sente falta, né, dessa política pública, dá para notar. Queria que você falasse um pouquinho, Janaína,
dessa produção que você colocou da parte de quarentena, né? Vocês têm até um curta sobre isso, tem ali 7 minutos de duração. Falar um pouquinho dessa questão, então, para a gente poder fazer o primeiro intervalo do programa, porque passa muito rápido, mas da questão da produção cinematográfica ou da produção cultural, com essa interface com a pandemia, e aí disso acabou resultando aí esse trabalho que a gente vai ver, inclusive, um trechinho aqui, depois na hora do intervalo. Queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Eu fiz um filme aí na pandemia, né? Porque a pandemia, ela despertou na gente, assim... ela provocou a gente, né, em muitos lugares. E a Bueiro Aberto, né, é um coletivo que produz muito, a gente tem muitas produções, a gente gosta de estar no set, né, e tal, tudo mais. E aí, de repente, a gente não conseguia se encontrar, porque não era possível, né? Tinha que ficar cada um na sua casa, aquela coisa toda. E aí a gente pensou como que a gente vai produzir, né? E aí veio a provocação de um festival, né? De produzir um curta-metragem dentro da sua casa, totalmente dentro da sua casa. Foi onde eu elaborei a história do Minha Vida em Quarentena, né? E aí foi um desejo antigo, né? Porque, como você bem lembrou, né? Eu sou palhaça, né? Fiz parte da Companhia Los Xerebas e já tinha muito tempo o desejo de unir as duas linguagens, né? A linguagem do palhaço, do clown e o cinema. E aí eu falei, bom, acho que é isso que eu posso fazer agora, vou experimentar, vou brincar. Peguei a câmera, peguei minha roupa de palhaço, me vesti, né? Peguei aqui as pessoas para me ajudar em casa e fui elaborando uma história e gravando. E aí surgiu Minha Vida em Quarentena numa linguagem totalmente chapliniana, assim, né? A referência máxima é o Chaplin desse filme, contando como que era um dia dentro da quarentena, né? Como que estava sendo ali um dia dentro da quarentena. Desde a coisa de acordar, se sentir feliz porque agora eu tenho tempo para tomar café e para fazer exercícios e tudo mais, até de dormir extremamente massificado, porque as notícias da pandemia, da política do país, as notícias econômicas te desgastam tanto que você se sente, né, pesado, enfim, você já não sabe mais quem é você, né, no final do dia. E esse filme ganhou, né? A gente ganhou a melhor trilha sonora nesse festival, que é o Quarentena Online Film Festival. Fomos premiados, né? Foi um festival muito bacana, né? Comentado, inclusive, pelo Escorel, né? Que é um cara bastante conhecido aí do cinema, né? Uma coluna dele da Piauí. Então, foi bem bacana. E depois desdobrou outros trabalhos, enfim, com o Sesc, né? Fiz um trabalho também com o Sesc sobre esse filme, né, de making off, falando como foi a produção e tudo mais. E eu sei também que aqui na cidade outros coletivos também produziram na pandemia. Foi o caso da produtora Embrião, que fizeram aí alguns trabalhos também pandêmicos. Quer dizer, mesmo assim, então, o artista faz arte, né? Mesmo com um cenário tão caótico, Tem jeito. principalmente isso, às vezes, é inspirador para tanta arte. A gente vai fazer aqui um intervalo, então você fica aí com um pedacinho do Minha Vida em Quarentena. Daqui a pouco a gente volta para bater mais um papo com a Janaína Reis. No retorno, a ideia é a gente falar um pouquinho, então, da participação da mulher também, né? Na parte cultural cinematográfica de Guarulhos. Quero que ela explique um pouco melhor esse filme sobre a Pro Guaru, porque é um tema muito palpitante, não tenha dúvida que é um tema muito palpitante, e falar um pouquinho, então, da questão da captação de recursos, né, Funcultura, Lei Aldir Blanc, para a gente ver, tentar traçar aqui um panorama futuro para a arte, principalmente aqui localizada na cidade de Guarulhos. É o tempo da gente beber uma aguinha, ó. Confira aí um trechinho, Minha Vida em Quarentena. A gente já volta.
Maravilha, Ponto de Vista está de volta. Hoje a gente está aqui entrevistando a Janaína Reis, que é cineasta, atriz, fotógrafa e arte educadora aqui na cidade de Guarulhos. Lançamos aqui, antes do intervalo, alguns temas mais palpitantes. Para a gente pegar um gancho meio que pela ordem cronológica, Janaína, você disse que estava na produção de um filme sobre a questão da Proguaru, né? Sobre as últimas situações aí que a Proguaru viveu. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, então, já que é um tema que também passou aqui pela Câmara, por votações, enfim, foi alvo aqui de bastante assunto, bastante debate, bastante polêmica. Fala um pouquinho sobre a produção cinematográfica a respeito disso, então. Na verdade, eu não estou na produção desse filme. Existe um filme na cidade que já foi produzido, já foi feito, é um curta-metragem da produtora Embrião, ele foi dirigido pela Jéssica Daiane, que chama Os Invisibilizados, Relatos da Luta dos Trabalhadores. Nessa edição do Zine-Gueto-Metragem, que é a nossa publicação sobre cinema, né, da Bueiro Aberto, eu escrevo uma coluna onde eu faço uma crítica a esse filme, né, eu escrevo uma crítica sobre esse filme, porque nós investigamos aí a relação de cinema e política, né? E esse filme, eu acho que ele tem uma característica muito importante, assim, né? Que é uma coisa que o Glauber fala, né? Do cineasta, da câmera do cineasta a serviço dos temas do seu tempo, né? E eu acho que essa produtora fez isso, né? Colocou as câmeras a serviço dos grandes temas aí do seu tempo. A gente vê a situação, a gente vê nesse filme, né? Inclusive eu falo no filme, eu dou entrevista no filme também. A gente vê nesse filme, né, relatos de trabalhadores, então acho que essa luta dos trabalhadores, quando a gente fala assim, mais de 4 mil e tal, isso é um número. Tem uma pegada mais documental, né? Isso é um número. Quando a gente assiste esse filme, a gente vê que são rostos, são pessoas, são famílias, pessoas que fizeram prova, prestaram concurso, pessoas que têm uma história, sabe? Que trabalharam num emprego braçal, né? A gente sabe que a maioria dos cargos aí da Proguaru são cargos de zeladoria, para trabalhar na zeladoria da cidade. E, de repente, a gente vê homens, né? Homens, porque em sua grande maioria são homens, né? Mas tem também mulheres, que talvez nem saibam o peso do cabo da enxada, querendo decidir a vida dessas pessoas. E até que ponto isso está sendo conversado, até que ponto existe de fato diálogo, né? Até que ponto existe de fato a crise, né? Eu acho que esse tema, né, o filme coloca muito bem, e é algo que eu exploro na crítica, né, que o filme coloca muito bem isso, que a Proguaru, ela é algo de todos os cidadãos guarulhenses. Então, isso é um tema caro para toda a cidade. Isso não pode ser uma discussão de iluminados. Isso tem que ser uma discussão para todo mundo. O destino dela, o que vai acontecer. Eu vou pegar o seu gancho e também convidar as pessoas que assistem aqui ao Ponto de Vista. Se você buscar material aqui na TV Câmara, né, acionar os mecanismos de busca, você vai encontrar também o resultado das comissões especiais de estudo, né, da CEE, que estudou o caso da Proguaru, dos relatos, enfim, das próprias votações. Então, tem material bastante extenso para essa situação. Foi realmente uma situação bastante delicada. Janaína, aproveitando esse ensejo, né, de falando de trabalhador a gente lembra salário a gente lembra recurso. E eu acho legal a gente falar um pouco, então, dessa questão dos recursos para a produção audiovisual, cinematográfica e cultural da cidade. Você falou da Lei Aldir Blanc, que já estava praticamente no final, né, esse tipo de captação, e eu citei também o Funcultura. Como é que está hoje a captação de recursos? Vocês estão conseguindo ir atrás? Estão conseguindo editais? Como é que está funcionando isso para vocês? A Aldir Blanc, ela foi um respiro, né? Então, pela primeira vez aí, muitos coletivos que produziram na cidade, né, e produziam totalmente sem recursos, conseguiram um recurso mínimo para fazer suas obras, né? O que acontece é que, como eu disse, né, não há nada para se pôr no lugar dela, né? Onde está o Funcultura que ninguém viu, né? Ninguém sabe aí por que não abriu edital, né? A lei de fomento ao teatro e à dança também
não se sabe o que aconteceu, né? Prêmio Guarulhos Cultural, que também é uma lei de premiação em dinheiro, né? Para ações culturais na cidade, a gente também não sabe, né? Não acontece e fica por isso mesmo, né? Ou quando acontece, a demora para pagar é muito grande, né? E aí o que acaba acontecendo? Né? Acaba acontecendo que as pessoas vão procurar outros editais. Elas vão disputar editais estaduais, elas vão disputar editais na esfera federal, né? Onde a concorrência é muito maior e acaba, e muitas vezes acaba conseguindo, né? O Zine Guetometragem é um exemplo, né? O Zine Guetometragem, eu falei agora da 11ª edição, que vai sair no mês de outubro, ele é um projeto contemplado no PROAC Editais, do governo do estado de São Paulo. Né? Então, nós conseguimos aí, e não só a gente, né? Tem outros guarulhenses aí também, inclusive nessa edição do PROAC, a gente fazendo aí uma pesquisa, a gente viu que tinha muita gente de Guarulhos escrevendo o projeto para o PROAC. Queria que você falasse um pouquinho da situação, se você tiver conhecimento, daquele prédio da Getúlio Vargas, né, antiga Câmara, que durante um tempo estava cogitado para ser ali um local de cultura, ter um cineclube, e aí não se sabia o que fazer direito com ele, aquele prédio da administração pública pertencente, né, à prefeitura. Que situação que tem lá hoje? Há alguma coisa voltada para a cultura ali? Há um plano para se colocar algo voltado para a cultura ali? Aquele prédio, ele é alvo de muitos desejos, né? Muitos quereres, assim. E, na verdade, ele está dentro do Plano Municipal de Cultura, né? Que é uma lei. Ele está previsto ali como um prédio para ser um centro cultural, né? Que abrigue não só o audiovisual, né, não só um cineclube ou uma sala de edição de áudio e vídeo, mas que abrigue também outras linguagens, né? Porque a gente sabe hoje também que essa intersecção do audiovisual, né, com as outras linguagens, ela está muito forte, porque a galera da música tá aí, né? E produz videoclipe, né? E aí precisa tratar seu áudio, precisa fazer suas gravações, teatro também, enfim. A gente sabe que hoje, né, a gente vive num mundo muito audiovisual e com a pandemia isso se intensificou, né? Essa mediação por essa tecnologia. Então, acho que mais do que nunca, né, seria muito, assim, interessante que isso tivesse de fato funcionando, né? E isso por si só também seria um fomento, né? Porque você daria um espaço, você daria ferramentas para essas pessoas, né? Janaína, nosso tempo, infelizmente, acabou. Vou pedir para você deixar sua palavrinha final, suas considerações. Se você quiser deixar algum contato, enfim, fica à vontade aí, tem um minutinho para se despedir. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Um minutinho, vou tentar ser breve. Só para dizer, então, que é isso, né? O Plano Municipal de Cultura ele é um plano que atravessa gestões, ele está acima de gestões de partidos e de pessoas, né? É uma lei, é válido por 10 anos, né? É uma política pública de fato. Então, ele tem que ser seguido, tem que ser respeitado, e é por isso que a gente luta, né? Quero deixar para vocês aqui alguns lugares de interesse para vocês seguirem. Sigam lá a página da Companhia Bueiro Aberto, sigam a ACING, a Associação de Cinematografia Independente de Guarulhos. Lá vocês vão acompanhar aí a organização do audiovisual. Se você é do audiovisual e quer conhecer, quer se associar, venha também trocar uma ideia com a gente, venha conhecer qual que é a nossa ideia, vamos alinhar aí os objetivos. E é isso, galera. Um beijo grande, muito obrigado pelo papo aí, pelo convite, e tamo junto. Valeu, Janaína, obrigado mesmo. No finalzinho agora você acompanha aí, então, mais um trechinho de uma produção que também ganhou destaque na pandemia, né? Justamente o nome já diz tudo. Cabuçu Brasil, Cabuçu Brasil, Arte e Resistência na Pandemia. Fique aí com um trechinho
dessa obra, né, produzida aqui também com a ajuda da Janaína Reis. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Por hoje é isso, mas lembro você, as entrevistas aqui no Ponto de Vista, sempre muito especiais para você, entrevistando perfis ligados aqui à cidade de Guarulhos. Obrigado, nos vemos então numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente. A mostra não vai ter esse ano, né? E em princípio eu disse, a mostra nunca deixou de sair, né? Ela sempre saiu. Quando a pandemia começou, eu fiquei desesperada, né? Nunca pensei que eu fosse perder esse espaço, né? Sempre esteve associado a movimentos sociais, aos trabalhadores, a atuação na rua, né? E aí esse ano ficou mais difícil. Então aí a gente foi para outra prerrogativa. Como lives. Outras plataformas que foram também surgindo. O que seria dessa pandemia, dessa situação que vivemos agora, sem a arte? Enfrentamos muita coisa no decorrer da história e sempre nos adaptando. Eu acredito que o teatro de rua vai continuar do jeito que sempre esteve há milênios, que é ir até onde o público está.